Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e também a sua família. Eu sou o presbítero Juciones Miguel e você está em mais um episódio do ADCast PRV. ADCast, Projeto Restaurando Vidas. Esse é um projeto desenvolvido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Projeto Restaurando Vidas, direto do nosso estúdio aqui nos Estados Unidos da América e levando a mensagem de Deus para todo o mundo. O nosso pastor presidente, você já sabe, é o pastor José Suimar. E é com imenso prazer que nós estamos aqui em mais um episódio desse podcast oficial, desse ministério que tem alcançado, tem rompido as barreiras aqui nos Estados Unidos da América. Para a gente é um prazer, estamos aqui levando aos queridos irmãos de todo mundo um conteúdo de Deus, um conteúdo para abençoar a sua vida, a sua casa e também a sua família. Queridos, vocês sabem que nós sempre temos aqui convidados especiais, homens de Deus que fazem a diferença nessa geração. São homens que é uma referência, são homens que têm simplesmente carregado sobre os seus ombros a responsabilidade de levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo para as vidas. E hoje é um dia muito especial para a gente, que nós temos um convidado que é para lá de especial. Ele é um homem de Deus, levantado por Deus para fazer a diferença. E hoje nós vamos ter um momento de conversa, um bate-papo, uma conversa de crescimento com um homem que tem feito algo assim, sabe, sobrenatural. Ele trabalha aqui na congregação de Uber, levando uma mensagem de Deus de um jeito diferente para uma turminha diferente, né? Ele é o professor dos adolescentes e tem um negócio assim de Deus na vida dele, que a sala dele sempre está lotada, sabe? Porque Deus tem usado esse homem de maneira sobrenatural. Está comigo, na minha frente, eu tenho o privilégio de receber nada menos e nada mais do que o nosso querido irmão Diácono, irmão Davidson. Pode ser, meu irmão? Pode ser. Que prazer lhe receber. O prazer é meu. Sempre estar aqui junto com vocês nesse trabalho maravilhoso. Eu costumo dizer que Deus tem as ferramentas exatamente para trabalhar. E hoje não precisa de a gente estar num local aberto, inundado de pessoas para alcançar. Hoje está todo mundo por aqui. Exatamente. E é assim que Deus faz, assim que Deus trabalha. Que maravilha, nós estamos muito felizes em receber o senhor aqui. Eu sei muito bem da correria, das agendas, né? Existe um grande compromisso sobre os seus ombros, mas o senhor reservou um momento para estar aqui com a gente, nesse podcast, para estar tendo esse momento de conversa. Eu tenho certeza que será um momento de muito crescimento espiritual para as nossas vidas, para a vida daquele que está nos assistindo. Para a gente é um privilégio estar recebendo o senhor e estamos muito felizes mesmo, tá bom, meu irmão? Amém. Obrigado pelo convite. Que maravilha, que maravilha. Irmãos, estejam preparados, porque a gente sempre fala que nesse podcast, Diácono Davidson, sempre Deus tem algumas pérolas para revelar sobre as nossas vidas. Eu sou um dos mais abençoados nesse podcast, que eu estou aqui pertinho do entrevistado. Tá em todos. E sempre quando o entrevistado solta uma pérola, eu já agarro ela aqui e levo para casa, porque o mistério de Deus precisa ser guardado, né? Então, esse que é o segredo da vitória, e hoje a gente vai conversar aqui, uma conversa produtiva, uma conversa de Deus, sabe? Vamos falar um pouco sobre a história desse homem, porque muitas vezes vê o senhor no púlpito, vê o senhor ali ministrando a aula para os adolescentes, conseguindo envolver eles daquela forma, só que as pessoas não sabem, né, qual é o histórico. Afinal, o senhor não caiu aqui de paraquedas, né? O senhor não foi jogado de um avião. Então, tem todo um processo, tem toda uma história. E a gente quer conhecer assim, um pouco mais sobre a história do senhor, um pouco mais sobre a sua vida. O Diácono Davidson já nasceu num lar cristão, um lar evangélico. A sua mãe era aquela irmãzinha do mistério, do manto, do coque. O seu pai era pregador das nações. Como é que é essa história? Como que aconteceu essa jornada para que o Diácono Davidson chegasse aonde está hoje? Eu costumo dizer que eu já nasci com o coração em Deus. Maravilha!
Porque eu vou juntando algumas coisas. Você vai ter que explicar isso aí, porque eu já nasci com o coração em Deus, isso é forte. Porque a minha família era aquelas famílias mais antigas, das missas ao final de final de semana, quando ia. Olha aí. Quando ia. E lá em casa sempre teve aquelas bíblias enormes, aquela ilustração. Eu sei bem. Ninguém lia, ninguém... Ficava lá no cantinho. Eu ficava lá, tomando poeira, enfim. E eu, desde muito novo, eu lembro que eu tinha por volta dos meus 13 para 14 anos. Pouco tempo. Foi logo ali, em 1900 bolinha. Eu ficava observando algumas coisas que aconteciam na minha casa. Eu dizia assim, minha casa não vai ser assim. Olha aí. Porque lá em casa, eu sou fruto de um casamento destruído. Né? Meus pais ficaram juntos por apenas 3 anos. Meu Deus. E com isso nós somos criados junto uma parte do tempo, junto com a minha mãe e minha avó. E depois de uma certa idade, meus 14 para 15 anos, eu conheci de fato quem era meu pai, na convivência. Porque meu pai, todas as vezes que ele tentava aproximar, dava um problema. Entendi. É um problema. E é problema sério mesmo. É do tiro... É pressão mesmo. No Brasil, cor e confusão. Meu Deus. Então, assim... Sangue de Jesus tem poder. E eu fui criado num lar muito problemático. Lá em casa tinha muita bebida, muita briga. Meu Deus. E eu sempre fui muito observador. E eu ficava olhando assim e falava assim, quando eu tiver minha casa não vai ser assim. Isso já é um segredo pro adolescente, pro jovem que tá nos assistindo, né? Isso é muito interessante. Você abre um leque aqui agora. Por quê? Você pode tirar conclusões e fazer escolhas com base no cenário que você está inserido. Exatamente. É porque alguns pegam o cenário que está vivendo e dizem assim, eu vou se tornar isso por causa disso. E já você teve uma decisão diferente. O cenário é de tristeza e diz assim, meu cenário não vai ser de tristeza. Não vai ser de tristeza. Isso é uma voz profética, rapaz. Amém. E eu ficava olhando e dizendo assim, eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica na vida. Sério? E eu ficava olhando assim, eu falava assim, quando eu crescer, eu vou me casar com uma moça da igreja, a minha casa vai ser uma bênção. Meu Deus. E na minha casa não vai ter bebida, porque eu tô vendo o que a bebida faz. Meu Deus. Na minha casa não vai ter vício, cigarro, droga, essa coisa, que eu tô vendo o que isso causa. Meu Deus. Lá em casa era assim, chegava no domingo, aquele domingo tão desejado, né? Onde tinha... frango, maionese, macarronada. Nem me lembro desse negócio. Todo mundo reunido, aquela coisa toda. E todo mundo comia, batia papo, aquela coisa toda. Daqui a pouco começavam a beber. Era impossível terminar sem briga, sem confusão. Daqui a pouco começava aquela quebradeira, aquela coisa. Eu já afastava, que eu falava assim, tá mais ou menos na hora da confusão. Deixa eu dar uma afastada aqui. Então eu falei, e com isso, eu fui crescendo com essa mentalidade. Onde é o caminho da paz? Isso é interessante, essa pergunta é uma pergunta interessante. Onde é o caminho da paz? Onde é o caminho da paz? Sabe por que é muito interessante? Porque nesse exato momento que o senhor está fazendo essa pergunta, existe alguém que está nos assistindo, que está fazendo essa mesma pergunta nesse exato momento. Onde é o caminho da paz? E até o final desse podcast você vai descobrir através da vida desse homem. O senhor encontrou o caminho da paz? Encontrei. Meu Deus. Depois eu revelo, então. E como encontrei? Meu Deus. Chega até... Vamos lá. Aleluia. E eu falei assim, eu preciso encontrar o caminho da paz e eu não sei se eu vou ter capacidade para isso. Mas eu vou trazer paz para essa casa. Isso é forte. E eu falei assim, um princípio bom que a gente tem aqui é na igreja católica, onde eu fui ensinado, fui inserido e tal. E eu comecei a levar a igreja católica muito a sério. Eu falei, não, eu vou fazer Eucaristia, eu vou fazer Crisma, eu vou... E, infelizmente, nada mudava. Conheço muitos amigos católicos, são pessoas maravilhosas, mas não mudava. E eu falei, eu preciso de mais. Entende? Eu preciso de mais. Isso, aos anos, foi se passando, até que um dia tinha 2 vizinhas minhas. Meu Deus. Tinha 2 vizinhas. Eu não sei se elas vão ter o privilégio de assistir esse podcast. Vamos ver se a gente faz alcançar elas. Vamos ver se a gente faz alcançar elas. Irmã Edna e irmã Elisa. Irmã Edna e Elisa. Vamos fazer um negócio bonito. Irmã Edna e irmã Elisa, um abraço para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês.
tá bom? A família de vocês. Vocês estão sendo representadas aqui nos Estados Unidos da América. Tá vendo como é que vale a pena servir a Deus, né? Falar delas é até difícil, porque elas depois eu conheci meu pai, eu mudei de bairro, e elas moravam assim, uma morava de frente, parece que foi um guardião que Deus colocou na frente da minha casa. Meu Deus. E na minha casa ainda tinha um bar. Tinha um bar? Tinha um bar. Meu era um piseiro terrível. Meu Deus. E ela morava de frente, a irmã Elisa um pouco do lado. E pensa naquelas irmãs que não desistem da pessoa. Davidson, vamos pra igreja pra gente. Davidson, vamos pra igreja. Sempre evangelizando. Sempre evangelizando, sempre evangelizando. Até que um dia me surgiu uma curiosidade. Eu costumo dizer que foi curiosidade, mas era o Espírito Santo já conduzindo. Trabalhando. Trabalhando nos meus caminhos. E eu lembro, uma vez eu sentei na porta da minha casa, em cima de uma pedra fria. E fiquei olhando assim e falei assim, gente, todas as pessoas que buscam a paz que eu procuro passam aqui de Bíblia nos domingos. Meu Deus. E voltam. E todo mundo aqui na rua fala de todo mundo. Essas pessoas, ninguém tem nada para falar. O máximo que as pessoas falam dessas aqui, lá vai o crente. Meu Deus. Eu falei, eles vivem em paz mesmo, porque toda vez passa que sorrindo. Tem alguma coisa diferente aí. Tem alguma coisa diferente. E assim, eles moravam dentro de muros que ninguém sabia o que acontecia lá. E de vez em quando saía aquele monte de gente da casa deles assim, de terno, gravata. Bonito, bem trajado. Sabe? Todo mundo sorrindo, aquela coisa toda. E conversavam ali entre eles, né? Passava pra gente assim, tal, Deus abençoa. Não tinha xingamento, não tinha palavrão, não tinha nada, não tinha bebedeira. Eu falei, eu acho que eu encontrei. Acho que tô encontrando o caminho. Tá curioso. Meu Deus. Até que uma certa feita eu resolvi visitar a igreja. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Meu Deus. Que eu pisei dentro da igreja. E eu fiquei simplesmente sem chão. Meu Deus. Eu não sabia se eu sorria de alegria, que eu estava sentindo alegria, que eu não sabia o que era. E ao mesmo tempo, eu via os irmãos orarem alto, falar em línguas. Eu falava, meu Deus, esse negócio aqui é diferente. Ao mesmo tempo que era libertador, era engraçado. Diferente. E aquelas pessoas que eu admirava pela paz que elas carregavam, estavam inseridas naquele ambiente. Foi quando eu disse assim, isso é muito sério. E uma certa feita, eu parei na minha casa e disse assim, quando eu for um pouco mais velho, isso eu já tinha meus 16 para 17 anos, assim, quando eu for um pouco mais velho, eu vou me converter na igreja evangélica. Vou casar com uma moça de lá. Meu Deus. Vou casar com uma moça de lá. E aí eu vou ficar mais... Porque agora não. Agora eu quero curtir minha vida. Agora eu quero dançar. Eu gostava de funk. Meu Deus. Na época eu tinha 2 bandas de forró e uma de pagode. Né? Na época no Brasil tava o funk, tava em alta, aquela coisa toda e tal. E vamos sair, vamos beber, vamos fazer aquela coisa toda e tal. Mas sempre um cara tranquilo, feliz, de boa. Eu falava assim, mas deixa eu curtir um pouquinho. Deixa eu viver a vida. Exatamente. E nesse meio, o que aconteceu? Eu levantei pela manhã, entrei na van para mim trabalhar, já trabalhava, né? E eu deparei com uma notícia muito triste, que um amigo meu tinha sofrido um acidente, que era até um dos membros da banda de forró que nós tínhamos lá, e foi a óbito. Meu Deus. Um garotão de 15 anos, 15, 16 anos. Que isso, muito novo. Um garotão muito jovem, cheio de vida, cheio de alegria. Ele era a sensação da rua, de tão alegre que ele era. Aquela pessoa que contagia. E nisso eu falei, uau. Aí me caiu a ficha. Eu falei, se fosse eu. Meu Deus. Eu não tenho tempo para esperar ficar mais velho, não. Eu não sei para onde ele foi. Eu espero muito que pela alegria dele, a pureza dele, ele tenha alcançado o céu. Mas eu não posso correr o risco, não. Meu Deus, eu preciso ir hoje e eu preciso ir para Cristo agora. Naquele mesmo dia eu aceitei Jesus. Que isso? E tem 23 anos que eu caminho com Cristo e nunca mais larguei. Meu Deus, que história linda. Que história linda. Quem conhece o senhor e
vê o senhor no desenvolvimento do trabalho, nunca imagina, né, que o senhor tem uma história tão linda como essa. Então, através daquele momento ali, da perca de um amigo próximo, né, o senhor caiu em si, né, a necessidade de vir para Cristo. Isso é lindo, isso é poderoso. E foi interessante porque, igual eu te falei, na minha casa tinha um bar. Aham. Né? E lá em casa tinha um revezamento. Ó, Eu falei, e agora? o que a gente vai fazer com esse Eu negócio? vim pra igreja. Como é que eu vou fazer? Falei, meu pai, assim, é o seguinte, ó, tô na igreja agora, Sou crente. sou crente, tá? E não vou mais ficar em bar. Aí, não, mas é pro sustento da casa e tal, Aham. tal. Eu falei assim, a não ser que a casa se sustenta sem beber, sem vender álcool. Se eu tiver aí, eu não vou vender álcool. Vou dizer que não tem. Não vou vender. E foi assim, foi uma rejeição muito grande na minha casa. Aham. Muito grande na minha casa. Começaram a me criticar. Agora lá vai o crentinho. Eu sei. Lá vai o irmão, aquela coisa toda. Mas eu estava tão convicto daquilo que eu estava fazendo Aham. que eu não me importei. Eu fui lá nas bandas, abracei todo mundo, falei, galera, Deus abençoa, não dá mais, esse não é mais o meu caminho. Enfim, pouco tempo depois, eles começaram a assistir a minha vida. Uhum. Segundo eles, não sou eu que estou dizendo isso aí, que eu mudei muito, né? Eu mudei muito e uma coisa interessante, eu nunca falei para eles assim, vamos para a igreja comigo? Meu Deus. Eu nunca cheguei para eles assim e falei assim, Jesus te ama. Não. Só que é o seguinte, o Espírito Santo fez uma obra tão bonita na minha vida que eles estavam me observando e eu não estava atento a isso. Eu estava tão... Atento à observação deles. Não estava. Meu Deus. Porque eu era que gostava das madrugadas, aquela coisa toda. E automaticamente eu parei sem perceber. Eu tava, o negócio agora era eu e Deus. Ir buscar, nós ia pra igreja, ensaiava. Peguei uns instrumentos meus, levei pra igreja. Meu Foi uma coisa Deus. muito linda, muito legal. Até que um dia, a minha avó, que era católica, apostólica, romana e macumbeira. Minha avó era desse jeito, minha avó era terrível. Meu Deus. Ela virou pra mim e disse assim, eu quero que o meu filho seja igual ao meu neto. Que isso? Que Ela isso? falou que o que aconteceu com você, a forma que você está procedendo, eu gostaria que acontecesse com o meu filho, que é o seu pai. Meu Deus, que forte. E um dia eu sentado conversando com Deus, eu falei assim, Deus, qual que vai ser a minha história? Qual que vai ser o meu testemunho? Porque todo mundo foi ex isso, ex aquilo, eu nunca fui ex nada. Aham. E veio um hino eu esqueci o nome agora. Acho que é Fernanda Brum, que é como um farol que brilha, Aham. como ponte sobre as águas. Meu Deus. E Deus falou assim, você vai ser como ponte, filho. Eu vou colocar você como ponte e eu vou passar um por um da sua família. Meu Deus, que forte isso. Para a glória de Deus, meu pai partiu com Cristo há mais ou menos uns 8 Que anos. isso? Partiu com Cristo, pastor. Meu Deus, meu Deus. Meu pai se tornou um pastor. A minha mãe, eles eram separados, igual eu falei para você, Aham. né? Bebia demais, aquela coisa toda. Uma certa feita, ela me ligou e falou, filho, a paz do Senhor. Ó. Eu falei, peguei o telefone assim, olhei e falei, oi, alô? Ela, filho. Ela ainda brincou comigo assim, vocês da Blaia não cumprimentam mais com a parte. Eu fiquei assim, pensando, meu Deus, aconteceu? Meu Deus. E com isso, o Espírito Santo falou comigo assim, depois de umas 3 semanas, eu vou recolher, eu não vou ter outra oportunidade. Eu falei... Como assim? Era 1h20 da manhã. Eu falei... Não estou entendendo. Aí eu falei assim, olha, Espírito Santo, eu sou novo ainda na fé. Eu não conheço muito bem a sua voz. Uhum. Mas se for o Senhor que estiver falando, que assim seja feito, mas que o Senhor cuide de mim. Passaram-se 3 meses. Meu irmão ligou falando que minha mãe havia falecido. Meu Deus. E na beirada do caixão, é normal, né? Os parentes Claro. entrando, chorando, aquela coisa toda e tal. Claro. Eu segurei na mão dela e disse assim, mãe, eu sei onde a senhora foi. Pode esperar que daqui a pouquinho seu filho tá indo.
Meu Deus. E eu louvei a Deus. Você tinha convicção, porque afinal de contas Deus já havia te revelado o que aconteceria antes de acontecer. Exatamente. Meu Deus, E eu pensava que era voz, que era coisa da minha cabeça. Entende? Por ser muito novo na fé e tal. E foi passando um. Aí foi passando irmão, foi passando primo, foi passando... Meu pai era casado de novo, aí passou a esposa do meu pai, passou as filhas dele, foi passando gente. E foi vindo gente para a presença de Deus. E para a glória de Deus, Deus tem salvado, tem curado e tem libertado até hoje. Eu vejo isso na minha casa, na minha família, todos os dias. Deus tem sido bom o tempo todo. Que maravilha, que maravilha. Que história linda de família. Deus usou você para ser a ponte para que toda a sua família fosse alcançado pelo poder do Evangelho de Jesus. Isso é muito forte. Né? E falando de adolescente, a gente fala assim, adolescente, nós estamos no começo da vida agora, nada acontece. Acontece, porque eu lembro que faltavam alguns dias pro meu batismo. Aí na noite que antecedia meu batismo, eu falei para Deus assim, na minha casa não tinha relógio despertador, não tinha telefone. Quem tinha telefone nessa época era... Só magnata. Né? Quem tinha telefone na época do 6120. Meu Deus. Aquele grandão. Deus meu telefone tem vibracal. Então o telefone não é a nossa realidade, não. E com isso, eu falei para Deus, Deus, eu gostaria que o Senhor me acordasse 2 da manhã, que eu quero conversar com o Senhor um pouquinho antes do meu batismo, que vai ser amanhã cedo, às 8 da manhã. E eu morava num local nessa época, porque, tipo assim, você percebe que às vezes eu falo que eu morava num lugar que eu ficava andando. Um pouco com o pai, um pouco com a mãe, aquela coisa toda e tal. Entendi. E com isso aí, eu me recordo que eu pedi Deus para me acordar às 2 da manhã. E eu morava num lugar que lá no Brasil nós chamamos de grota. Grota. Chama de grota. Para quem não sabe o que é grota, é um paredão de casa assim e uma pracinha embaixo. É isso. Isso nós chamamos de grota lá. Meu Deus do céu. Então, assim... Então, todo mundo que saía de casa, aquela coisa, tinha que passar por aquela pracinha, aquela coisa toda. Sempre alguém sentado ali. E nós adolescentes, nós sempre ficávamos ali jogando bolinha, jogando bola, brincando ali e tal. Quando eu me converti... Meu Deus. Que prova. Por quê? Eu não tinha outro caminho para passar. Você tinha que passar ali? Tinha que passar lá. Né? Eu lembro que no começo, eu pegava aquele Novo Testamento, né? Eu colocava no bolso, aí passava toda arrumadinha. Onde é que você tá indo, David, desse jeito? Não, eu tô indo ali. Falava que eu tava indo pra igreja. Até que um dia eu fui ficando cada vez mais próximo de Jesus, fui ficando apaixonado por Jesus, pela igreja, aquela coisa toda, que eu falei, não, gente. Aí eu li aquela palavra, falei assim, não se envergonha de mim, não. Aquele grandinho envergonha. Não tem vergonha, não. É que eu fico com medo dos meninos ficar pegando meu pé. E assim foi. Pegaram no meu pé. Rapaz, que isso. No dia que eu desci de terno, eu ganhei um terno. Ele era só uns 2 metros a mais. Era meio grandão. Meio grandão. No dia que eu desci de terno, gravata, que eu saí da grotinha assim, que eu pisei no asfalto na praça, parece que foi um gol do Brasil. Você via os adolescentes sentados, assim, ó, aquele monte de amigo meu sentado assim, ó, eles batiam boné no chão. Você fala, não tô acreditando que eu tô vendo um negócio desse, não. Aleluia, irmão! E aquela bagunça, aquela festa, aquela coisa toda. Não tô acreditando, não. Virou pastor agora. E que eu não sei o quê. Começou a falar. Fazendo chacota. Fazendo chacota, sabe? Mas nós éramos muito amigos um do outro. Então, assim, foi tudo assim. Foi uma brincadeira, uma zoeira. Mas foi tudo com muito... Ninguém desmereceu, foi com muito respeito. Não tô acreditando, isso realmente é isso mesmo e tal. E eles pegavam na minha roupa, puxavam minha roupa, aquela coisa toda. Não pode um negócio desse. Enfim. E no dia que antecedeu o meu batismo, eu pedi Deus para me acordar na madrugada. Quem que aparece lá 2 horas da manhã? A minha irmã. Bater na porta. 2 horas da manhã. Eu falei, Deus, era para você me acordar, mas esse despertador aí tá... Despertador. Tá esquisito isso aí. Era a minha irmã, que já era casada, pedindo oração para o esposo dela, que saiu para passear, para uma festa, para um bebê, uma coisa assim, e voltou para casa completamente endemoniado. Meu Deus. E eu pensei comigo assim, gente, a minha irmã nunca apoiou, nunca chegou para mim, falou nada sobre minha conversão. O que está acontecendo aqui? Por que ela veio aqui? E com isso eu, sem pensar, já vesti uma roupa assim e bora descer a grota.
Descemos lá a grotinha, passamos pela praça, fomos pra casa da sogra da minha irmã e tal. Cheguei lá, esse rapaz estava dentro do mato, no meio de um brejo lá no meio do mato. Que isso? Desse jeito. E ele já tinha feito muita bagunça lá. Meu Deus do céu. E eu sozinho, novo convertido. Meu Deus do céu. E faltando algumas horas pro meu batismo. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer aqui? Eu vim. Agora? O que eu faço? Agora é com o Senhor. E eu lembro que eu fui tomado de uma autoridade tão grande de Deus. Meu Deus. Que eu me recordo como se fosse hoje. Isso não é meninice, isso não é brincadeira que eu vou falar aqui. Eu falei assim, Anjo Miguel, que é anjo de guerra. Vai lá no meio do mato, no meio daquele barro, traz aquele moço aqui e não deixa o demônio sequer machucar nada nele. Forte. Não deixa o demônio arranhar ele. Quando eu fechei minha boca, ele vem saindo do mato todo torto, como se tivesse alguém segurando, com os braços para trás. E eu ainda cheio de autoridade de Deus, falei assim, coloca aqui na minha frente. Na tranquilidade, sem... Meu Deus do céu. Chegou na minha frente e eu falei assim, você vai sair dele em nome de Jesus. Que isso? Ele falou assim, para mim sair, eu quero uma garrafa de cachaça e um maço de cigarro. Foi desse jeito, com essas palavras. Eu falei assim, eu vou te dar só uma coisa. Eu vou te dar uma gota do sangue de Jesus, sai agora. Quando eu falei isso, o demônio saiu. O demônio, meu Deus do céu, que experiência. Que experiência. O demônio saiu, a mãe dele, que era... uns e outros falavam que era macumbeira, aquela coisa toda. Ela ficou horrorizada, assustada com aquilo. Eu fiquei tão feliz de Jesus ter libertado ele naquela hora, do demônio. Eu comecei a falar em línguas lá. Minha mãe achou que tinha passado para mim. Ai, meu Deus, pegou meu filho. Oh, meu Deus do céu. Na simplicidade dela. E a mãe dele falou assim, não, aquele não dorme não. Aquele não dorme não, porque desse aí é pesado. Esse que tá nele é pesado. Eu falei, vai dormir lá em casa comigo. Depois que eu cheguei em casa, que eu falei... O que eu fiz? Onde que eu fui? Meu Deus do céu. De manhã fui pro batismo. À noite, culto. Lá vai eu descendo de novo, com o mesmo terno, com a mesma camisa, com o mesmo sapato grande e com a mesma gravata. Quando eu pisei no asfalto, tava todo mundo sentado naquela grotinha, naquela praça. E eu fui dando os passos, aproximando da turma. Todos me olhou para mim, me viu, voltou os olhos e baixou a cabeça. Eu falei... O que aconteceu? Não entendi. O que aconteceu? Tem alguma coisa de errada aqui. Quando eu cheguei diante deles, assim, eu fiquei assustado. Eu pensei, e aí, galera? Hoje não vai ter aquele... né? Tá tudo bem? Eles viraram e falaram assim, cara, ora pra gente. Essa madrugada nós vimos que realmente você se converteu de verdade. Nós assistimos todo o episódio que aconteceu lá na casa. Meu Deus do céu. Da sogra da sua irmã. Meu Deus. Realmente, Deus é com você mesmo. Deus é na sua vida mesmo. Eu falei, Deus, Senhor... Jesus é bom, o diabo não presta, né? Aí de um amigo simples, de bagunça, virei uma referência espiritual para todos eles. Meu Deus. Ninguém mais fazia chacota, ninguém mais brincava. Todo mundo chegava para mim, sério. Foi meio que eu tivesse me tornado o pastor deles. Entendo. Vinham pedir conselho, aquela coisa toda e tal. Foi aí que eu percebi a importância. Eu sempre falo, Diácono Mondevos, que Deus usa algumas situações para dar peso ao nome daquele que ele quer usar. E é exatamente isso. E é tão interessante o que o senhor está falando, esse cenário que o senhor está apresentando para a gente, que existem muitos adolescentes, jovens que estão nos assistindo, que enfrentam esses embates. Tem vergonha muitas vezes de falar que é crente. Na escola, ainda mais aqui nos Estados Unidos, né? A gente sabe como que funciona essas questões assim. E muitas vezes o jovem tem essa dificuldade. E quando o jovem se coloca na posição assim como o Senhor se colocou na sua juventude, Deus sustenta aquilo que Ele já te prometeu e aquilo que Ele vai cumprir na sua vida. Isso é muito lindo. Você se tornou uma referência para aquela geração ali. Uma referência. E ele falou assim, realmente ele se converteu de verdade. A minha vizinha, ela era... Eles falam beata, né? A pessoa que se separam totalmente ali para Deus dentro da igreja católica. Tanto que ela tinha 60 e poucos anos. Olha aí. Homem nenhum tinha tocado nela, ela nunca tinha se casado. Né? E depois que eu me converti, ela mesma chegou para mim e falou assim, eu nunca vi uma mudança dessa em alguém.
eu quero conhecer a sua igreja, eu quero conhecer seu Deus. Meu Deus, isso é forte. As mudanças foram muito radicais. Uhum. Não só na minha comunidade, né? Onde eu morava, eu estava inserido, também quanto na igreja. Eu lembro que eu queria receber batismo com o Espírito Santo. Meu Deus. Eu falei, eu vejo os irmãos falando em língua, isso é muito lindo. E eu cheguei, gente... Isso é forte. Eu lembro que eu cheguei no nosso guitarrista, na época era o Davi. Nossa, se ele vê esse podcast, um abraço para ele, amo de paixão. Eu falei, Davi, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, rapaz. Como é que é esse negócio aí? Ele falou assim, olha daí, aquele irmão ali tem 72 anos, até hoje não foi. Eu falei, e você, Davi? É batizado com o Espírito Santo? Ele falou assim, não. Tem quanto tempo você está na igreja, Davi? Eu nasci no Evangelho. Eu falei, eu vou procurar, né? Uma segunda opinião. Tava complicado, né? Tava complicado. Complicado. Uma segunda opinião. Eu peguei e fui no Tiago, que era o baterista. Uhum. Tiago era aquele baterista que tava tocando na unção, na graça ali. Quando entrava uma moça bonita na igreja, ele fazia... Ei, tal do baterista. Aí, esse Tiago veio também, um abraço pro Tiago. Hoje é pai de família, é uma benção, Tiago. Eu falei, Tiago, rapaz, eu quero... Como é que é esse negócio de batismo do Espírito Santo? Ele tinha uma voz grossa, ele falava assim, ô, negão, sei não, rapaz. Até hoje... Mas não é assim também não, tá? Você chegou agora, já quer sentar na janela? Eu falei, não, cara, mas como assim? A Bíblia diz que se eu crer e pedir, eu recebo. E que nós podemos, assim... Aí, eu quero ser. E ele falou, mas não funciona assim não, moço. Devagar aí, ué. Tem que ir com calma. Eu falei, não, calma. Devagar é nada, não. Eu quero batismo com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou assim, vem cá, meu filho, deixa eu te levar na pessoa certa. Quando eu levanto a cabeça que eu olho, irmão Reginaldo. Irmão Reginaldo, ele era aquele vaso de Deus que se você tivesse em pecado, não chegasse perto dele, não. Mas Deus tinha uma intimidade tão grande que ele falava assim... Fazia um raio-x. Via tudo. E eu cheguei pro irmão Reginaldo. Irmão Reginaldo ficou tão feliz de eu ter perguntado sobre o batismo do Espírito Santo que ele falou assim, nós estamos numa campanha e nós estamos no 3º elo e amanhã é o 4º. Vamos subir que Deus vai te batizar lá. Eu falei... Meu Deus. Eu falei, mas não tem nada a ver com o que Davi e o Tiago me falou, não. É outro prisma, é outra visão. Outra visão. Eu fui para essa campanha com esses irmãos. Quarto dia da campanha, nada, né? Primeiro dia, obviamente, eu tô indo nada. Quinto, nada. Sexto, nada. Cheguei no irmão Reginaldo. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ele falou assim, se você colocar uma criança diante de uma vitrine de doce e mandar ela escolher o que ela vai fazer, vai ficar confusa, com certeza. E assim que ela sair de lá, ela ainda vai pegar o doce e vai ficar olhando para trás ainda. Confusa. Deus não trabalha em confusão, meu irmão. Seu propósito é esse, já veio buscar. Agora descansa seu coração, que o resto é com Deus. Sabedoria. Quando foi no 6º elo, sai de lá falando em línguas, batizado com o Espírito Santo. Meu Deus do céu, no 6º elo. Desculpa, no 7º elo. No 7º. No último dia. Nossa. No último dia. Deus. Nós chegamos, oramos, estava no monte, né? A Assembleia de Deus de Madureira tem o hábito de ir no monte. A gente estava no monte e tal, fez o concerto e tal. E eu descansei meu coração. Segundo a palavra que o irmão tinha te dito. Exatamente. E conheci os irmãos, orou e tal, aquela coisa toda e tal. Um fechamento da campanha. Damos a mão, vamos entregar essa campanha, irmãos. Deus já fez grandes coisas, ainda vai continuar fazendo. Aqui falou, vai continuar fazendo. Eu já não consegui mais segurar a mão dos irmãos. Comecei a falar em línguas. Eles foram lá embaixo me recolher. Eu saí, foi rolando. Foi uma coisa assim. Foi um negócio muito de Deus. E com isso também eu me tornei referência dentro da minha igreja. Porque quando eu desci pro templo, isso foi numa quinta-feira, quando foi no culto do domingo, que os jovens me viu falando em línguas, batizado com o Espírito Santo, sabe? Eles pediram com o Reginaldo de imediato, abriu outra campanha, que eles queriam ser batizados com o Espírito Santo também. Acaba que vai criando um movimento, né? Através da vida de um homem que Deus levanta, outras pessoas são tocadas. Porque nós somos pessoas sociabilizáveis. Exatamente. Né? Exatamente. É por isso que eu digo o seguinte, quem tu andas? É um ditado muito antigo. Me diga quem tu andas. Isso é forte. Que eu direi quem tu és. Isso é forte. Tá? Minha avó fala uma coisa que é pura verdade. Quem anda com porco... Isso é um segredo. Inclusive, isso vale a pena a gente frisar isso para quem está nos assistindo, né? Exatamente. Okay. O que procede da carne é carne, e o que procede do espírito é espírito. É espírito. Isso é bom que só tem jovem, adolescente nos seguindo. E muitas vezes o pai e a mãe falam assim, não anda com fulano, não.
A gente teve um podcast esses dias com o pastor... Esqueci o nome do homem agora. Pastor Bisnaga. Bisnaga. Nós teve um podcast com o pastor Bisnaga. O pastor Bisnaga falou muito sobre isso. Essa questão da proximidade com quem você anda. Porque se você anda com gente carnal, ele vai pender para carnalidade. Se você anda com espiritual, vai, né, obviamente, pender para a espiritualidade. Então isso é muito forte. Isso é muito forte o que você está falando. Então o senhor ali foi crescendo, se tornando uma referência dentro da comunidade, uma referência dentro de casa. Né? O primeiro lugar que o senhor tornou referência foi dentro de casa. Dentro de casa. Depois na comunidade. Sim. Depois na igreja. Depois na igreja. E como é que assim, o senhor sempre trabalhou com adolescente? Como que foi essa jornada do senhor? Não. Nessa época eu nem imaginava um dia. Sério? Trabalhar com adolescentes, não. Meu Deus. E depois eu vim para a Assembleia de Deus de Missão. Né? Tava na Madureira. Aí eu vim para a Assembleia de Deus de Missão. E foi aí que eu comecei a observar assim, a juventude. Eu nunca me imaginava sentado no meio dos irmãos na escola bíblica dominical. Eu nunca me imaginava. Parece que não se enquadra, né? Não, não é pra mim, não. Eles são muito sérios. Não vai funcionar pra mim, não. E com isso, pra glória de Deus, eu me casei. O senhor casou na igreja. Isso. Eu peguei e vim para a Assembleia de Missões, né? Na cidade de Tabira. E eu conheci minha esposa. E foi interessante. Ela já era crente quando você conheceu? Nasceu no berço evangélico. Sério? Do jeitinho que eu pedi lá então, no é que eu tô vendo. O senhor disse que o senhor, na infância, ia casar, né? Ter uma esposa e seria um lar de paz. Sim. Né, o que o senhor disse. Sim. E como é que foi esse negócio, assim? Como é que foi, assim, a primeira vez que o senhor viu a esposa do senhor? Porque tem muito jovem, tem um jovem meio encalhado na igreja, o senhor sabe, né? Tem um jovem aí que estão, assim, naquela oração do Salmo 70, apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor. Tem uns que estão até meio desesperados. E é bom o senhor dar uns insights aí, dar uma instrução para esses varão, né? Que essa questão... Como é que foi, assim, esse primeiro olhar? Aquela... Falar assim, essa aqui e tal. Como é que foi esse processo? Olha, a primeira coisa é o seguinte. Que cada... Só atenção aqui. O jovem que está nos assistindo aí, pega lápis, pega caneta, pega papel. Pega bastante papel para você anotar isso aí. Porque isso aqui é segredo para a vida inteira. A primeira coisa que eu quero frisar aqui é o seguinte. A questão de valores. Isso é forte. Quando nós nascemos, eu costumo dizer para os adolescentes, para os jovens, o seguinte: quando nós nascemos, deu para nós um vaso. Deus me deu esse vaso aqui, ó. Queimadinho, bacaninho. Né? Te deu esse vaso aí mais clarinho. Só que esse vaso vem vazio. O conteúdo inserido dentro dele depende de você. Isso é forte. Entende? Forte. E um vaso muito bonito ou um vaso com pouco aspecto vai depender do que tem dentro. O que está no interior. O que está no interior. Então, eu sempre levei Deus muito a sério. Muito a sério. E com isso, uma vez que você leva Deus a sério, Deus também te leva a sério. E quando Deus te leva a sério, Deus insere em você valores que nem todo mundo tem. E com isso aí, você acaba virando alvo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aí a fila cresce. Todo mundo quer... As mães, quando olham para um rapaz usado por Deus, falam assim, aquele ali vai ser meu genro. E as moças, quando vê um rapaz sendo usado por Deus, cheio da presença de Deus, ela fala assim, gente, que rapaz interessante. Isso é forte. Leva mal não, mas não tem ninguém interessado no você, tá em que veio os conteúdos. Tem que ver o que está no interior desse vaso. Porque gel no cabelo, perfume, roupa cara, é fácil. Mas agora, renúncia, unção e graça e ser usado por Deus, aí... Isso aí é um segredo pro jovem, que pelo amor de Deus, o jovem, se você não pegar essa daí, meu Deus do céu. Quer dizer então que gel, cabelo bonito, perfume... isso aí é fácil, isso aí tem no supermercado. Isso aí ajeita. Isso no mercado, mas o resto tem só na beirada da cama, em casa, na madrugada. Deus do céu. Eu costumo dizer para os meus alunos da Escola Bíblica Dominical que é o seguinte, quando Deus quer tratar com você, quando Deus quer te soprar, quando Deus quer, se for da vontade de Deus te exaltar, mostrar para você você tem que se prontificar para isso. Eu vi uma história sobre o Michael Jordan que eu achei muito interessante. A tia, não sei se a tia dele, um parente, falou que ele seria um grande jogador de basquete. E ele chegou e falou isso pro treinador dele, na escola, né, na high school, que é normal. O treinador falou, então, ok, então vamos na visão da sua tia, vamos colocar você no jogo. Colocou no jogo. O rapaz foi uma aberração.
Tristeza. Mas não arrumou nada. Ele falou assim, rapaz, sua tia não tava bem, não. A visão dela tá equívoca. Tava turva. O que ele fez? Ele falou assim, não, minha tia não tava errada. E é uma coisa que eu quero ser. Ele ia pras quadras de madrugada, sozinho. Erra hoje, erra uma sexta hoje, erra outra sexta amanhã, quica a bola 1, 2, 3, 4, 5 horas da manhã, quicando bola. A história vai dizer que tinha uns ratinhos que tinha até nome. Ele colocava o nome dos ratinhos, porque ele ia pra lá todos os dias. Até que começou a acertar a primeira cesta. Meu Deus. A segunda cesta. A terceira. Isso é forte. Daqui a pouco foi ficando fácil. Foi treinando, foi ficando fácil. Ele falou assim, deixa eu tentar de olhos fechados. Acertava. Deixa eu tentar de costas. Acertava. Deixa eu tentar nesse ângulo da quadra, nesse. Meu Deus. Por fim, ganhou intimidade, habilidade e liberdade naquele aspecto. Não, isso é forte, calma aí. Ganhou o quê? Intimidade, liberdade e habilidade naquele aspecto. Meu Deus. Ele fez aquilo que é para o ser humano fazer. Até que uma certa feita, um campeonato, final de summer, né? De verão. Aham. O técnico não tinha outra opção. Teve que colocar quem? O Michael. E eles estavam perdendo, se não me falha a memória, estavam perdendo de 3 pontos de diferença. A única coisa que poderia salvá-los, ele estava perdendo de 2 pontos de diferença, a única coisa que poderia salvá-los era uma cesta de 3 pontos. E a bola estava no meio da quadra, na mão de quem? Faltando 5 segundos para acabar o jogo. Meu Deus do céu. Na mão do Jordan. E ele quicava a bola. E olhava pro técnico, o técnico disse assim, passa a bola. Passa a bola. E a história vai dizer que ele fechou os olhos, falando, o que ele tá fazendo? Não tô acreditando. Ele fechou os olhos e lançou a bola. Meu Deus. E abriu os olhos com a explosão da quadra. Meu Deus. Aí eu te pergunto, quais são os seus valores? O que Isso você é tem forte. feito para inserir valores em você? Isso é forte. Poderia ser só mais um que o técnico falou que não tinha jeito. Mas vai pra cima. Isso é forte. Isso é tão interessante que você tá falando. O que o senhor tá dizendo então é que a moça e o rapaz, para escolha de alguém, para um matrimônio, não pode olhar somente o exterior. Ah. Tem que olhar os valores que essa pessoa carrega. E os valores que a pessoa carrega não é comprado. Ele precisa adquirir no processo da intimidade com Deus. Isso é muito forte. É uma joia, precisa ser trabalhado. Isso é muito forte o que o senhor está dizendo. Olha o percurso que Deus fez para lapidar Pedro. Exatamente. Isso é muito forte porque a geração de hoje é a geração do fast food. Ou seja, é tudo muito rápido. E valores não se conseguem na rapidez. É no processo da lapidação, é no processo diário. É no dia a dia. Exatamente. É aquela mesma perspectiva de vida diária. Ou seja, para que o rapaz seja um rapaz de valores, ele precisa ter uma vida no altar todos os dias. Precisa saber dobrar o joelho todos os dias, ter intimidade diante de Deus todos os dias. Isso aqui é um segredo pro jovem. O Pedro foi tão lapidado, mas tão lapidado, que é o mesmo Pedro que no versículo Jesus disse assim, rapaz, sobre você... Eu sou a pedra, eu sou a pedra de esquina, mas você é fragmento meu. Sobre você, não vou edificar a igreja aqui, que o negócio vai ficar top. Sobre nós, o negócio vai crescer. Passa alguns versículos depois, Jesus fala para assim, para trás de mim, Satanás. Entende? Então, contudo, nós vamos ver no percurso da história de Pedro com Jesus, Pedro fala assim, Senhor, pega mais leve aí, com esse sermão, porque o povo tá indo embora. Quer ir junto? Não, eu vou pra onde? Você não quer. Eu vou pra onde? Você tá achando que eu tô ficando doido? Não, só foi só uma opinião isolada, não tô indo pra lugar nenhum, não. É basicamente, me desculpe que eu me equivoquei nas minhas palavras. Aí daqui a pouco esse mesmo Pedro, e Jesus falou assim, agora Pedro entendeu. Entendeu nada. Jesus foi crucificado, quando ele voltou, quase todo mundo, cadê Pedro? E a Bíblia vai dizer que Pedro, quando viu Jesus na beira da água, na beira da praia, pulou do barco, não tinha motor, eu vou de braçada na direção dele. Entende? Agora, esse mesmo rapaz que foi rebelde, que vacilou, que Jesus foi lapidando, agora a Bíblia vai dizer que quando Pedro passa a sombra, de falar assim, eu vou crucificar você igual nós fizemos com o seu Cristo, ele falou, de jeito nenhum. Vira de cabeça para baixo, que eu não sou digno, de cabeça não. para baixo. Entendeu? Exatamente. Os valores foram inseridos. Exatamente. Então, uma dica muito linda que eu vou deixar aqui para a juventude de hoje. Isso é forte. O significado da palavra solteiro no Aurélio, que é o nosso dicionário, é solto. No dicionário bíblico,
é completo. Feliz. Então, case-se com alguém que é feliz com Deus, porque a pessoa vai te fazer feliz, independente do jeito que você está. Exatamente. E se isso for uma via de mão dupla, a moça trouxer isso, o rapaz trouxer isso, gente, vai ser muito bom, porque emenda no cordão de 3 dobras, que é Deus. E aí já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Por quê? Não é mais casamento, é proposta, é ministério. Você sabia que um dia eu escutei um pastor falando um negócio que eu não concordei com ele e depois tive que concordar? O pastor disse assim, não me lembro o nome do pastor agora, o pastor disse assim, ó, ninguém se casa para ser feliz. Quando ele disse essa frase, eu falei, nossa, essa frase aí me quebra, porque como que eu não vou casar para ser feliz? Você se casa para fazer o outro feliz. E aí eu entendi qual que era a charada do negócio. Ou seja, você casa, a moça casa para fazer o rapaz feliz e o rapaz casa para fazer a moça feliz. Ambos são felizes. Ambos são felizes. São felizes. São felizes. E o segredo para que essa felicidade seja permanente é escolher alguém que tem valores. Valores. Valores em Deus. É. Porque uma pessoa que tem valores em Deus, você para ela é só a cereja do bolo. Porque os valores já estão inseridos nela. Exatamente, Entende? exatamente. E voltando para sua pergunta, você sabe quando foi a primeira vez? Assim, aquela coisa toda? Isso. Eu cheguei, eu sentado no banco dos jovens, né? Lá na igreja. Lá na igreja. Banco dos jovens. Lá na igreja. Olha né? aí. Não é no carnaval, não. Né? E quando eu olho para os adolescentes, eu me lembro que eu tinha 19 anos e ela tinha quase 17. Olha aí. Quando eu olho pro banco de adolescentes assim, aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, tá vendo aquela moça ali? Só interrompendo um pouquinho aqui, quando fala assim, o Espírito Santo falou, como é que é essa voz? Você, parece que é uma coisa da sua cabeça até tudo se concretizar, tudo acontecer. Hoje eu tenho certeza que foi ele. Porque, tá vendo aquela moça assim, assim, assim? De cabelo barrado pra trás, Na época eu usava aquelas... sim. Aquele cabelinho caído aqui na frente. Ela tava com uma blusa roxa, uma saia jeans. Olha aí. Sem maquiagem, Meu sem Deus. nada. Sim, coisa mais linda. Aí eu olhei assim, a Espírito Santo falou assim, ela é sua esposa. Eu falei com o Espírito Santo assim, é nada? Não. Eu falei assim, não, mas nova demais. 16 aninhos, nova demais. Não. E com isso, a gente foi se conhecendo e tal. Eu fiz algumas provas com Deus e tal. Ela era uma moça muito, mas muito reservada, do jeito que eu sempre pedi pra Deus. Meu Deus. Eu não quero essa menina solta por aí, não. Eu quero uma moça reservada. Então, com isso um dia, e ela sempre, ela não ia embora depois do culto, ela fugia. Sério? Porque eu chegava na porta da igreja e falava, Cadê a irmã? Desapareceu. Já foi embora. Foi arrebatada. Aí um dia eu coloquei o Espírito Santo na prova. Eu falei assim, se fosse o senhor mesmo que falou comigo naquele dia lá, que ela vai ser a minha esposa, e a gente já bate papo nos ensaios aqui, aquela coisa toda e tal. Hoje, no final do culto, eu vou ver ela. Coisa que não acontecia. Cheguei no final do culto, cadê ela? Não estava. Eu falei, viu? Viu como é que o senhor estava errado? Não é ela, não. E ficamos ali conversando um pouquinho e tal. Eu fui embora. Quando eu cheguei na esquina da rua pra mim virar, eu escutei ela me chamando. Eu falei, não é possível. Antes, você sabe quando você dá aquele gelo assim, antes de você virar pra olhar? Eu falei, não é possível. Quando eu olhei, era ela. Ela disse, só pra dizer assim, você vai vir no ensaio tal dia? Eu falei, Aí foi como se o Espírito Santo batesse no meu ombro e falou assim, agora vamos embora pra casa? Vamos embora, tá bom pra você? Vamos embora pra casa. E passou-se 2 anos e meio casados. Meu Deus do céu. Com a glória de Deus. Que bênção. Casados. Que bênção. E por causa desse propósito é que hoje eu estou aqui nos Estados Unidos da América. Meu Deus. E tem testemunhos que são testemunhos de virada, né? De virada, testemunho de euforia, testemunho de... E tem testemunhos que é testemunho de resgate. Porque nem todo testemunho, ele traz uma história bonita no final. Mas todos os testemunhos que realmente vêm de Deus, eles trazem uma história de restauração, de superação em Deus. Em Deus, né? Hoje tem muito aí autoajuda. E eu costumo dizer que
nós usamos a ajuda que vem do alto. Isso é forte. Né? Melhor do que a autoajuda é a ajuda que vem do alto. E assim, tivemos um casamento mega, hiper, super abençoado. Eu vim lá do mundão, eu vim da bagunça, ela estava dentro da igreja, eu estava transformado. Eu disse assim, o meu namoro vai ser segundo a tua palavra. Mas deixa eu contar um negócio pro senhor. No dia que a coisa ficar feia lá em casa, eu vou te chamar, viu? E eu vou lembrar dessa nossa conversa. 2 anos e meio de namoro. Um namoro puro, verdadeiro e santo. Meu Deus, é forte. E santo. E nos casamos no dia 21 de setembro de 2010, às 10h30 da manhã. 10h30. 10h30 da manhã, no cartório de Itabira, em Minas Gerais. E quando foi... na verdade, casamos no dia 17, no dia 21 foi foi oficial na igreja, né? E foram 15 anos de um relacionamento mega, hiper, super abençoado. Meu Deus. Tem uma coisa que ninguém vai poder me dizer, que casamento perfeito não existe. O meu era perfeito. Meu Deus. O meu era perfeito. 2 filhos maravilhosos. 2 filhos? 2 filhos maravilhosos. Como é que se chama? Liz Emanuele. Liz Emanuele? Liz Emanuele. Hoje ela tem 6 aninhos. E Noah Gabriel, que é o mais velho, né? E vai fazer 10 anos no dia 29 próximo agora. Meu Deus. Pode fazer um negócio bonito? Como é que é o nome do rapaz mesmo? Noah Gabriel. Noah Gabriel. Que nome bonito, viu? Que é isso? Noah Gabriel. Aqui diretamente dos Estados Unidos, nós queremos já antecipadamente, é dia 29, né? Dia 29. Mandar os seus parabéns pra você. Eu tô aqui com o seu paizão. Pensa num cara fenomenal. Cara especial. Não conheço ninguém igual. E eu quero te parabenizar antecipadamente. No nome de todos os jovens dos Estados Unidos da América, de todos os adolescentes, da igreja, nós queremos mandar um parabéns para você e dizer para você que, conhecendo o seu pai, nós já te amamos. Que Deus abençoe sua vida. E as nossas orações é que Deus te traga você para cá, no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe sua vida. Maninho, que coisa linda. São 2 filhos que vocês têm. 2 filhos. Maravilhosos. Nossa, que bênção. Saudáveis e maravilhosos. Um casamento abençoado por Deus. Hiper, super, mega abençoado. Meu Deus. Porque eu não dependia dela para ser feliz, ela não dependia de mim para ser feliz, porque nós éramos felizes em Cristo. Então, assim, a gente derramava um na vida do outro. Meu Deus. E coisas que eu aprendia com ela, coisas que ela aprendia comigo, entende? Os nossos atritos em casa sempre terminavam em risada. Isso é diferente, rapaz. Que isso, velho? Eu lembro que uma certa feita, a gente tava lá se atritando, porque eu não sei mais o que era. Aí ela pegou e falou comigo assim: você pensa que você é um cara legal? Você não é um cara legal. Eu falei assim, eu não penso não. Eu sei que tá falando, eu não penso não. Gente, aquele negócio, aquela situação virou uma comédia que nós arrastamos isso por anos. Meu Deus. Por anos. Então assim, a gente tinha isso é muito importante dentro de um lar. Sim. Porque é o seguinte, a Bíblia diz que são 2 que se tornam um. Não é um que vira 2. Então é o seguinte, exatamente. Por mais que sejam 2 que se tornam um, tem um negócio muito interessante no casamento que se chama individualidade. E, principalmente se tratando das mulheres, chega um período né, mensal na vida das mulheres que elas precisam da individualidade dela. Claro. Não cabe ninguém. É ela ali e sua sofrência e pronto. Não tem nada que você fizer. Você pode levar flor, dar carinho. Não. Que ela pedir, você faz. Fica longe, você fica. Fica perto, você fica. Seja crente ninja, né? Seja crente ninja. Exatamente. Então, assim, toda pessoa tem as suas particularidades, as suas individualidades. E no casamento é o seguinte, tem coisas que conectam, tem coisas que você joga fora. Entende? E tem coisas que os dois pegam juntos e vão levando. Ela me ensinou muita coisa. Eu aprendi muita coisa com a minha esposa. Eu também pude ensinar muita coisa legal para ela. Mas o legal disso tudo é que toda a corrente de nossa vivência sempre conectados em Deus. Porque aí ninguém cotovela ninguém. Ninguém. Entende? É sempre a Bíblia dizendo assim, ó,
Aí eu já sei o que a Bíblia está dizendo, ela já sabe muito bem o que... Exatamente. E assim a vida fica bem mais fácil, fica bem mais leve. Leve, Que é um carro com combustível limpo, novo. Meu Deus do céu. E seguindo Aí vai embora. E seguindo naquela direção, entende? Por mais que você está na viagem, por mais que às vezes você precisa parar para dar uma descansada, mas continua indo. Às vezes o ar-condicionado para um pouquinho, vamos parar na manutenção, mas vamos continuar indo. Exatamente. Nunca voltar para trás. Nunca voltar. Entende? Nunca tirar uns membros no meio do caminho, enfim. Enfim. Então, assim, foi um casamento muito bom. Um casamento hiper, super, mega abençoado. Só que algumas coisas fogem do nosso controle. Mas não foge do controle de Deus. Isso é forte. E eu nunca pensei que um dia eu estaria testemunhando isso com o fim que foi. Mas só que eu estou na mesma situação de Pedro. Eu sou muito ruim sozinho. Para onde eu vou? Eu lembro que uns 2 meses antes de eu vir para aqui, eu vou começar, eu vou contar aqui rapidinho para a gente poder terminar, porque tomar muito tempo. Eu lembro que o pastor me pediu para dar um estudo na igreja num dia de quarta-feira. Eu vou estar viajando, você consegue? Eu fiquei empolgado, né? Animado. Animado, porque culto de ensino é com o pastor. Pediu eu, fiquei empolgado. E eu levei para a igreja o Salmo 23. Porque o Salmo 23, ele começa dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E é um salmo que eu nunca... Eu falei assim, Senhor, eu sou um crente atrevido. Eu sou um crente atrevido. Que falou que eu sou amigo. Depois que eu li que ele não me trata como servo, me trata como amigo, eu fiquei folgado. Aí eu peguei e falei assim, não, tá errado esse salmo aqui, ué. Aqui, ó, tá escrito aqui, Senhor. Assim que eu leio a Bíblia em casa. O Senhor tá escrito aqui, ó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí um pouquinho mais pra frente tá escrito assim, por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Vem cá, deixa eu falar um negócio com o Senhor aqui. Se o Senhor é meu pastor, que no primeiro versículo nada tá me faltando, o que eu fui fazer no vale de sombra de morte? Isso tá errado. Eu não tinha, isso não faz sentido não, ué. Olha, negócio de vara, cajado que me consola, isso tá errado aqui. Tá tudo certinho aqui, por que eu vou fazer lá? E eu procurei a tradução original. A tradução original, me fala... Não esqueci o nome da Bíblia aqui agora. Na tradução Septuaginta. Na Septuaginta? Não, foi uma outra tradução. Ela tá dizendo assim, olha, que a pessoa que fez a tradução explicou o seguinte, que quando o padre João Ferreira de Almeida foi fazer as traduções, ele teve que obedecer às regras gramaticais. Da gramática da língua portuguesa. Aí algumas coisas em hebraico, aramaico, não tem em português. Aí teve que pegar o melhor possível, alternar algumas coisas. Então, algumas coisas, se a gente não parar para estudar, dar um zoom ali, você fica meio que perdido. E eu descobri que o sentido lá não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Exatamente. Mudou todo o contexto. Todo. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá num bocado de parede por aí, relógio, Bíblia aberta, não sei quantas instantes, aquela coisa toda. Mas o certo é, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Eu falei assim, agora eu entendi o vale de sombra de morte. Meu Deus. Porque o Senhor não me falta em momento algum. Embora que você esteja passando o vale, Ele está lá com você. Está comigo. Yeah. Entende? E outra coisa, e nos próprios salmos, nós vemos falando assim, olha, eu posso te exortar, que a minha vara e o teu cajado. Gente, imagina você falar pro seu filho assim, olha, eu vou te bater para te consolar. Porque tá escrito. A minha vara e teu cajado me consola. Gente, cajado é pra tá errado aí, vem cá. O pastor usava o cajado pra, né? Exatamente. Puxar a ovelha, sai daí. Eu tô indo pra cá, tá me puxando de volta. Yeah. E vara, meu filho, ó, pra consolar. Então tem errado, entende? Yeah. E nisso aí eu entendi, porque um ano e meio atrás, minha esposa passou mal em casa e nós fomos pro hospital. E assim, quem tem família sabe que de vez em quando a gente tá recaído ali, né? Assim, aqui, aquela coisa toda e tal. É normal ir no médico. Sim. E para nós foi um dia comum ou um outro qualquer. Só que nesse dia eu fiquei aguardando no estacionamento, dentro do carro, junto com os meus filhos. E ela estava demorando demais.
Assim, não tem uma coisa de errado. O que está acontecendo? Eu comecei a mandar mensagem. O que está acontecendo, meu bem? Quer que eu entrei? Tá tudo bem? Aí ela, não, estou esperando, aguardando uns exames aqui. E depois de algum tempo, ela apareceu lá andando. Destruída. Agonizando em choro. Meu Deus. Eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Sem entender. O que está acontecendo? Minha esposa não... Eu falei, meu bem, o que foi? Ela disse assim, a suspeita é câncer. Que isso? Eu falei, não faz sentido. Nós temos uma filhinha de 2 aninhos. E passa um filme na minha cabeça. Eu falei, não vai ser, não é. Nasceu no berço evangélico, nunca colocou álcool na boca, nunca foi no forró, nunca... Gente, não, essa pessoa mais pura que eu conheço na vida. 2 filhos pequenos, praticamente recém-casados. Nós tínhamos 13 anos na época, de 12 anos de casado na época. Eu falei, não faz sentido. Não, eu falei, não, meu bem, fica em paz, não vai ser. E fizemos exames depois e era. Meu Deus. Era câncer no fígado, no intestino, e estava avançando muito rápido. E como de praxe da vida no cristão, nós começamos a orar. Vamos orar que Deus vai curar. Eu te confesso que foi a época que mais fui crente na minha vida. Meu Deus. Foi muito difícil. Você vê a pessoa que você ama. Os planos nossos não era comprar carro, comprar casa, comprar nada. Era um dia sentar na varanda da nossa casa com os cabelos branquinhos e começar a contar nossas histórias de vida. Meu Deus. E começou aquela luta. E a gente ora, a coisa só piora. Ora e a coisa só piora. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa que ficava a 40 quilômetros da minha casa. Eu saí dessa empresa e vim trabalhar em casa para ficar mais perto. Para quando precisasse de um suporte, um socorro. E os irmãos na minha casa, parentes dela, na época, eles são muito unidos. Uhum. Vieram praticamente morar com a gente para dar aquele suporte. E você vê uma pessoa jovem, bonita, assim, se desgastando e acabando, definhando na sua frente. Passou por cirurgia, começou quimioterapia e foi aquela coisa toda. E Jesus, cura, Jesus, cura. A gente tinha um plano de saúde, mas tinha uma cirurgia lá, uma parte da cirurgia que o plano não cobria. Gente, não é orgulho, mas todo homem sabe o quanto que é humilhante pedir ajuda financeira. Nós fomos para a internet pedir ajuda financeira. E as pessoas se prontificou. Foi uma benção, o pessoal ajudou muito. E eu tô assim, Deus, o que tá acontecendo? Nada tá adiantando. E para piorar, obrigado. E para piorar, uma certa feita, eu escutando a conversa dos médicos, eles diziam assim, ela tá fazendo um tratamento paliativo. Meu Deus. Eu falei, não pode, Deus. E até que um dia ela precisou usar o cartão do plano de saúde. E meu Deus. E o cartão não passou por falta de pagamento. Meu Deus. Eu falei, Deus, mais essa. E agora o que eu vou fazer? Eu, desesperado, eu liguei para um amigo meu aqui nos Estados Unidos. Ele falou assim, Davis, eu posso ver uma possibilidade de você vir para cá, cara. Eu não posso te ajudar. Posso ver a possibilidade de você vir para cá. E eu chamei ela e nós conversamos. E com muita dor no coração. Porque, gente, o que toda família precisa ficar no momento dessas coisas acontecendo é ficar unido. Eu falei assim, meu bem, se eu não for, eu vou me sentir a pior pessoa do mundo. Que eu preciso mandar recursos para você ser curado dessa doença. Que eu me mate de trabalhar. Que fica milhões, fica rios de dinheiro isso aqui. Mas eu vou mandar recursos. Meu Deus. E eu lembro que reunimos a família e falei da minha decisão. Eles se prontificaram.
a estar mais perto ainda, mais próximo. Já estava muito próximo, mais perto, mais próximo. Eu falei, eu preciso ir. E eu ainda lembro ainda o último abraço que eu dei nela. Na porta da minha casa. Falei, vai dar certo. Vai dar certo. E ela debilitada, fraca, me deu um abraço. E eu peguei um ônibus, e outro avião, até que eu cheguei nesse lugar. Eu trabalhando. Meu Deus. Eu tava conseguindo mandar recurso. E eu lembro que ela fez uma brincadeira comigo assim, Davis, eu lembro até hoje, caiu uma certa importância lá na nossa conta lá, ela falou assim, você podia ter ido antes, isso aqui tá muito bom. E um dia eu trabalhando naquela energia, vai dar certo, vai funcionar. Eu lembro que alguém falou assim, amanhã é de Thanksgiving. Eu falei, Thanksgiving, o que é isso? É dia de ação de graças aqui nos Estados Unidos. Eu falei, que legal, que bacana. Aí no outro dia, o patrão chegou pra mim e falou assim, feliz Thanksgiving. Hoje nós vamos sair um pouco mais cedo, tá bom? Eu falei, ok, patrão. E você quer trabalhar? Eu falei, lógico que eu quero, eu preciso. Isso tinha 2 meses que eu tava aqui. Assim que ele fez isso, que ele saiu, meu telefone tocou. E eu recebi a notícia que ninguém gosta de receber. Os irmãos estavam na beirada da cama dela cantando um hino. Ela fechou os olhos e foi morar com o pai. 31 aninhos. Eu te confesso que eu duvidei até da existência de Deus. Eu fiquei muito chateado. Meu Deus. Eu fiquei perguntando a Deus, e aí? E agora? O que eu faço? O que eu faço? E Deus não me respondia nada. Nada, absolutamente nada. Eu sentei na beirada da minha cama e falei pro Espírito Santo assim, eu não vou mais pra igreja. Eu não quero mais andar com vocês. Vocês são muito cruéis. E ele, mais uma vez, me fez lembrar do último ensino que eu tinha dado na igreja. Ele falou assim, eu tô aqui, eu não falto. Meu Deus. E eu falei, mas que diferença faz você estar aqui nessa hora? Eu fiquei muito bravo com Deus. E o Espírito Santo falou comigo assim, ok, se você não quiser mais andar com a gente, se você não quiser, você escolheu outro caminho, tá tranquilo. Escolhe o lugar. E eu vou com você. Aí eu falei, pra onde que eu vou? Pra onde eu vou? Meu Deus. Tava tendo um congresso na nossa igreja, você também viu? O pastor Ângelo Galvão pregando. Eu fui pra igreja destruída. Eu nem sei como é que eu cheguei lá naquele dia. Fui pra igreja destruído. Eu falei assim, vou ali. Nem sei como eu cheguei. O pastor Ângelo tava ministrando. Ângelo Galvão ministrando. Ficou até gravado isso. E quando eu sentei, eu falei, não pode um homem de renome desse pregando e um lugar vazio do meu lado. Aí no final da mensagem eu entendi. Ele estava pregando
Não sei o que ele estava pregando naquele dia. E ele falou assim, já estou terminando. E vem andando na minha direção. Atravessou os corredores. Sentou do meu lado. E Deus veio para falar assim, eu não te abandonei. Meu Deus. Eu tô com você. Você não me pediu para te usar, vou te usar como nunca. Aí eu entendi. Que Deus nunca pega leve com quem quer usar pesado. Meu Deus, isso é forte. Tudo isso porque um dia eu falei, Deus, eu digo sim. Eu falei, Deus, se você precisa arrancar pedaços de mim para salvar a gente do inferno, pode arrancar tudo. Que eu chegue no céu aos pedaços, mas com uma multidão, do que chegar lá intacto sem ninguém. Meu Deus, isso é forte. E a única forma de eu encontrar de novo a minha princesa é se eu ficar com esse Deus. E eu vou ficar até o fim. Aleluia. E o que eu aprendo? O que eu tenho aprendido com tudo isso? Tem coisa que Deus te acrescenta. Que se Deus tirar, parece que você não vai aguentar. Aí quando Deus tira, você percebe que a sua força não está naquilo, está em Deus. Está em Deus. E até Ele ter me trago para esse lugar aqui, eu percebi que foi um escudo. A caverna onde Elias se enfiou. Ele falou assim, daqui a pouco levanta e agora vai para Horebe. E sobre isso. Eu já estou aqui. Não sei se eu vou encontrar meus filhos no Brasil, se eu vou encontrar com eles aqui. Espero encontrar com eles aqui. E de repente vai assustar muitos que eu vou falar agora. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Deus. Seja dado a Deus. Foi Ele que me deu. Foi Ele quem tirou. Louvado seja o nome do meu Senhor. Meu Deus. Meu Deus, isso é muito forte. Que testemunho impactante. Meu Deus. O senhor foi pro templo, estava sentado, tinha um lugar vazio do seu lado. E foi naquele local que Deus trouxe alguém que eu nunca vi pessoalmente. Trouxe o alento para sua alma. Ele me abraçou e falou, eu te abraço como um pai hoje. Meu Deus. Eu falei, Meu Deus é vivo. Aleluia. Forte e poderoso. Aleluia. E é o Deus no Salmo 23, não falha. Meu Deus, que história impactante, Diácono Davidson. E não é uma separação eterna, né? Meu pai, ele sempre diz assim que é um até já. Até já. Até já. Até já nos encontramos novamente. Eu tenho certeza que esse seu testemunho, irmão Davidson, vai alcançar muitas vidas e muitos corações de pessoas que não sei aonde estarão. Quem sabe alguém pode, de uma forma ou outra, receber essa mensagem, esse contexto. Quem sabe dentro do quarto escuro, com a perca de alguém que ama, com uma ferida no coração que as palavras humanas não podem solucionar. Mas o Senhor está aqui como um exemplo de Deus para essa pessoa. Amém. Eu queria que o Senhor deixasse uma mensagem para uma pessoa como essa. Quem sabe está triste, está abatida, está revoltada contra Deus. Quem sabe está dizendo assim, como o Senhor disse, não vou andar mais contigo. Que palavra que o Senhor pode deixar para essa pessoa que está nos assistindo agora? Se fosse para Jesus descer dos céus e morrer novamente e tivesse só você na face da terra, ele viria e passaria por tudo de novo.
Aqui não é o nosso lugar. Ah, tem um lugar muito bom nos reservado. Meu Deus. Deus amou o mundo de tão grande forma que deu. Deu. Não vendeu, não emprestou. Deu. Tá muito fácil para nós, é só receber. Meu Deus. É só receber. Meu Deus. E a palavra que eu deixo para quem está nos ouvindo hoje é isso. Para onde iremos? Para onde iremos? Se só Jesus tem palavra de vida eterna. Aleluia. Ele é o único que pode tirar de qualquer situação. De um luto, de um quarto escuro, de um vício. Das guerras internas, externas. Ele é o único. E hoje as pessoas falam comigo assim, e como é que você se sente hoje? Assim, eu me sinto... na verdade, eu nem sei como eu me sinto. Porque tudo que era dor dentro de mim, Jesus tirou. Tudo que era dor. Hoje, apesar de lembrar da história, a gente fica tocado. Mas hoje falar da minha esposa é leve. Hoje eu ligo pros meus filhos e falo que minha menininha assim, nossa, tem um cabelo duro igual o cabelo de sua mãe. Ela, não, minha mãe não tinha cabelo duro, é você que tem cabelo duro. Ah, menina, você... Ontem eu tava conversando com o meu primogênito, aí ele pegou e falou assim, pai, você não vai acreditar, ali só tem 6 anos, e tudo que ela vê, ela sai lendo. Eu falei, seu filho... Ele falou assim, por que eu não sou assim? Ele falou assim, filho, porque o seu cérebro funciona igual ao do papai. O cérebro da sua mãe funciona... O cérebro da sua irmã funciona igual ao da mamãe. Um usa o lado esquerdo do cérebro, outro usa o lado direito. Como é que é isso? Você é mais criativo, ela é mais intelectual. Mas isso não diminui ninguém. Não diminui nem menospreza ninguém. Isso é forte. Se eu entregar um monte de coisa, um monte de coisa em cima de uma mesa para você, daqui a pouco você constrói um prédio, você constrói carro, você constrói um tanto de coisa. Ela vai ficar lendo a dimensão daquilo. Interessante. Entende? Se eu entregar um livro para ela, ela vai ler muito mais rápido que você. Entende? Então, assim, é tudo questão de... Eu pego e falo assim, ela é a mamãe e você sou eu. Então, falar dela hoje é muito fácil. E uma coisa que eu falo sempre para Deus, obrigado por ter me emprestado esse anjo por 15 anos. E eu fiz um bom aproveito, ainda tirei 2 anjinhos dele, não sou bobo. Meu Deus. Eu não sou bobo, tirei mais 2 anjinhos dele. Tá? Muito, a única coisa que eu faço, muito obrigado por isso. Meu Deus. E o mínimo que eu posso fazer é continuar o legado que ela deixou. Que foi o melhor cristão que eu conheci na vida. Foi a pessoa mais leve que eu conheci na vida. Isso é forte. Isso eu tô falando da minha esposa. Não tô falando de um amigo de fora. Tô falando de pessoas que conviveu comigo dentro de casa. Entende? Não sei se ela falaria o mesmo se fosse ela sentada aqui. Mas eu falo. Não é porque morreu, não. Não é porque partiu com Cristo, não. Mas ela foi o melhor ser humano que eu conheci na vida. Meu Deus, que lindo isso. Que lindo. E é isso. Isso é muito forte. Isso é muito forte, isso é muito impactante. Eu estou aqui extremamente emocionado com esse podcast. E eu posso dizer aqui que é um dos podcasts mais emocionados que eu tive o privilégio de participar. Amém. Que Deus continue conservando o Senhor nessa fidelidade, nessa fé, nessa força que Deus tem te dado, essa sabedoria de forma tão linda. Que Deus continue te preservando, maninho. Amém. Gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais a todos os nossos irmãos, porque nosso ambiente aqui está um ambiente de muita fé, de muita força, que é o que Deus tem dado ao senhor durante todo esse tempo, né? O senhor pode deixar as suas considerações finais a todos os nossos irmãos que nos acompanham. Primeiramente, agradecer a Deus pelo dom da vida. Obrigado pelo convite. Tá? Amém. Muito obrigado. Eu sou o mais indigno entre todos de estar aqui. Meu Deus. E principalmente agradecer a nossa instituição, a nossa igreja.
que faz um trabalho tão sério. Um trabalho que tem a palavra de Deus como pérola. Que é o que sustenta o cristão onde é que ele estiver. É essa pérola, essa sinceridade, que é a palavra de Deus. E que Deus possa restaurar através desse trabalho maravilhoso que vocês têm feito. É um trabalho muito bom. Que Deus possa restaurar e edificar família, edificar e salvar famílias. Amém. E que as pessoas aprendam a ver o ministério de Deus até naquilo que parece desgraça. Meu Deus, isso é forte. Nem tudo é perda. Sempre Deus tem uma mensagem independente da situação. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo a Deus. A igreja ama a Deus. Tenho certeza que todas as pessoas que estão assistindo esse podcast amam a Deus. Independente do que está acontecendo na sua vida agora. Creia que Deus tem algo diferente para fazer através disso aí. Por mais que agora esteja tudo muito complicado. Mas Deus sempre extrai óleo, pisando às vezes, amassando, para extrair óleo. Meu Deus. E é o óleo que sustenta. É o óleo que põe fogo. É o óleo que é usado para iluminar a nação. Então que Deus continue. Vou falar por você, não. Vou falar por mim. Que Deus continue me amassando. Amém. Amém. Meus irmãos, é nesse sentimento de muita fé, de muita graça, de muito poder de Deus que nós concluímos mais um episódio do nosso ADCast PRV. Esse podcast um pouco diferente, cheio de emoções, de muitas lágrimas e de muita convicção no chamado de Deus e na obra de Deus sobre as nossas vidas. Mais uma vez, Maninho, gratidão pela sua vida, por estar compartilhando com a gente a sua história, a sua jornada, e que Deus continue preservando a sua vida dessa forma Amém. Tão poderosa. Louvamos a Deus por toda a equipe da mídia que está aqui, irmã Verônica, irmão Gediel, irmã Deise, toda essa equipe que está aqui, que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente, aos nossos pastores, ao nosso pastor local aqui da nossa igreja, pastor Leomi, que nos cede o espaço desse estúdio tão maravilhoso, para estar levando para os irmãos esse conteúdo tão poderoso da parte de Deus. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. E eu preciso dizer algo. Jesus é bom e o diabo não presta.